Eu falei agora há pouco que eu tive uma experiência hoje, né? E eu cheguei aqui, orei e olhei na Bíblia aqui, e estava aberto em Salmos 27, e está riscado a caneta aqui, grifado, o 4 que nós lemos, né? A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa. Que Ele me deixe viver na sua casa. Hoje cedo, a gente foi no cemitério. E até a gente queria ir depois, porque a gente é muito conhecido. Eu detesto ir em velório, porque a gente vê da moça que mataram, acho que todo mundo ficou sabendo, né? E ela é muito gente boa, conhecida da gente, né? Brincava muito com a gente na loja quando a gente ia lá. E a gente foi, porque a mãe da Raqueline está lá em Abaxá, ela mora em Cambará, ela está lá hoje. E ela não tinha visto o túmulo do meu sogro ainda, depois que reformou, né? Aí a gente pegou ela lá para levar lá no cemitério para ela ver. E nisso o povo estava saindo do cemitério, foi muita gente. E daí elas foram lá ver o túmulo e eu peguei e fui andar, né? Para o cemitério fora lá. Aí comecei a ver naqueles túmulos amigos de infância, da mesma idade minha, rapaz novo. Morreu de Covid, vai fazer 2 anos agora. Amigo que a gente ia todo ano na praia junto. O pai dele e meu pai tinham uma amizade muito grande, então a gente ia as duas famílias para a praia, fomos vários anos juntos. A gente estudou junto, cresceu junto. E há 1 ano e meio atrás, para ele pegou Covid, faleceu. E vi outras pessoas que eu nem lembrava mais que existiram. Pessoas que foram meu amigo, pessoas mais velhas, mais novas, crianças, senhores de idade, tem um casalzinho lá que, nossa, tinha muita amizade com eles, assim, né? Um senhorzinho que brincava muito. O cartorário, até falei, nossa, quase 20 anos que o nosso cartorário já morreu, muito conhecido, muito brincalhão. Então lá você vai vendo, né, quantas pessoas que já caíram em nosso esquecimento. Pessoas, né, consideradas conhecidas na cidade, hoje ninguém lembra. Lembra quando vê, ou algum comentário que sai, que o fulano, aí que é lembrado. E lá, eu vi em vários túmulos, escrito isso aqui, ó. Em 2 Timóteo 4, 7. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. Mas será que a maioria que combateram esse combate, venceram, realmente ganharam o que nós lemos em Salmos? Foram morar com o papai? Será? Muitas vezes nós buscamos coisas do mundo, que nem a gente, eu mesmo já cansei de falar aqui, né? Trocamos um culto por festa, por coisas do mundo. Não que a gente não pode ir, irmãos. Eu já deixei de vir num culto para ir numa festa, mas era uma festa de bodas de ouro de uma tia minha, e a única tia da parte da família da minha mãe que está viva hoje, ela praticamente implorou, Edmar, eu preciso, até eu falei, comuniquei com o pastor no dia, né, pastor, o pastor mesmo liberou, falou, não, vai sim, vai abençoar a vida dela. Então tem horas que a gente, né, não tem, mas muitas vezes o povo troca por um jogo de futebol, troca por um churrasco com os amigos, não dão prioridade nas coisas de Deus. E lá, essa moça mesmo, depois que todo mundo saiu, eu fui lá onde que ela foi enterrada, estava só um monte de terra, não tem túmulo ainda onde que ela foi enterrada. Você vê, né? Ela eu tenho a certeza que ela foi salva, porque ela fazia até parte do círculo de oração da Assembleia de Deus, até o meio de vestir dela, ela só andava de saia. Parece que eu fecho o olho, eu vejo ela sempre, uma saia jeans ou uma saia preta, né? Que ela usava lá.
Então ela foi salva, está lá no meio da terra agora, vai apodrecer aquela carcaça, mas eu tenho certeza que ela ganhou. Ela venceu esse combate. Porque não adianta nada, irmãos, nós vencer o combate aqui, consegui superar uma dívida, superei um câncer, superei isso, mas e lá, o dia que o Senhor te buscar, você venceu? Você tem a certeza da tua salvação, irmãos? A tua carcaça, eu estive olhando as datas dos falecimentos, a data do nascimento, falecimento. A maior parte, eu acho que 60%, 70% das mortes, 60 a 68 anos, não chega nem a 70. É o maior número de mortes que eu vi lá hoje. Eu até tive coisa que fui com, nossa, quanto. Criança é a minoria. Depois dos 70 também tem lá, mas é a maior parte, de 60 a 68 anos. Que foram a óbitos. Muitas plaquinhas que combatiam o bom combate. Mas e a certeza da salvação, que é o verdadeiro combate? Aqui, Timóteo, leia, quem não conhece, leia primeiro Timóteo, 2 Timóteo, o capítulo 4 inteiro. O que diz ali? Que é para você ir buscar as pessoas, trazer, convencer, sem cansar, ganhar o maior número de almas para Jesus, irmãos. É um dos primeiros passos para você vencer o teu combate, para você ir morar um daqueles quartos que eu falei na quinta-feira aqui, irmãos. Então lute, tenta ganhar almas, pregue a palavra, leve a palavra àqueles que precisam, irmãos. Porque tem muita gente com sede, mas você, eu, não levamos essa água da vida para eles. Então muda, pare de pensar em si próprio, pensa nos outros também, e esqueça as coisas do mundo, irmãos. A gente sim, se Deus te abençoar financeiramente, aproveita, desfruta daquilo que Deus está te abençoando, mas, em primeiro lugar, Deus, a tua salvação. Vai visitar o cemitério de vez em quando, olha lá os conhecidos que você nem lembra mais, vê a tua futura morada da carcaça, o que você vai ser amanhã. Então pensa na salvação. Eu, mesmo pregando aqui em cima, isso marcou minha vida hoje, sabia? Ficamos acho que quase 1 hora lá no cemitério hoje, ficamos. Eu nunca andei dentro do cemitério inteirinho que nem eu andei hoje. Uma parte para cima, uma parte mais nova, eu nunca tinha colocado os pés, hoje eu fui lá ver. É bom para a gente, viu? Passear no cemitério, para ver o que você vai se tornar amanhã, onde você vai estar. A tua carcaça. Então valorize mais as coisas de Deus, irmãos. Procure ganhar salvação. Isso que nós lemos. Peça para morar com Ele. Porque ai daquele que ficar, irmãos. Então priorize as coisas de Deus, priorize, dê mais valor, porque aqui nós não somos nada. Então procure ganhar a tua salvação, irmãos. Vai passear no cemitério, olha lá as pessoas, aí você vai mudar um pouco a forma de você pensar, porque amanhã pode ser eu, pode ser você que vai estar lá, deitado no paletó de madeira. Mas e o mais importante, que é a tua alma? Aonde vai? Então muda, irmãos. E eu vou mudar mais um pouco o meu jeito de agir, o meu jeito de ser, depois disso que aconteceu na minha vida hoje. Amém, irmãos? Então, mude você também, para que um dia nós possamos cear com Abraão, Isaac, Jacó, Jesus e outros que lá estão. Amém, irmãos? Agora olha bem, nós vamos agora ministrar a ceia. Para que Jesus pudesse falar assim, eu sou a ressurreição e sou a vida, Ele precisou vir, né? Eu sou autoridade, eu posso perdoar pecado. Ele teve que pegar os nossos pecados, sofrer o castigo dele, entende, gente? Ser morto, sepultado,
descer às mansões dos mortos e ressuscitar. Aí a morte foi tragada pela vitória. Hoje eu ia ler no telão aqui vários versículos no Velho Testamento, por isso que você tem que ler Bíblia. No Velho Testamento, contando a profecia sobre o que Jesus iria sofrer. Porque nós vamos tomar a ceia. Então, nós ia ver os versículos por que Jesus ia sofrer. Mas, como não tem o telão, eu vou citar alguns lugares. Isaías 52, 13. Lá em Gênesis 3, 15. Né? Gênesis 3, 15 diz assim. Olha o que diz lá. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Para você meditar na palavra, você precisa meditar em alguns aspectos, tá? Quando o povo sai do Egito, a primeira coisa que eles tinham que fazer era 3 dias antes prender um cordeiro, e tinha que ser o melhor. Melhor não, é perfeito, e tinha que ser de não sei quantos tempos lá, acho que 3 anos, né? Tinha que ter a idade perfeita e o cordeiro não podia ter nenhum defeito. Por que 3 dias? 3 dias as pessoas tinham que levar aquele cordeiro para dentro de casa. Diga comigo, para dentro de casa. Agora olha bem, quando você começa a entender a palavra, olha o que vem na minha mente agora, veio agora, tá? Entra na minha casa, entra na minha vida. 3 dias antes, o cordeiro tinha que entrar para dentro de casa. E ali eles tinham que conviver com aquele cordeiro, cheirar, examinar, ver. E eles pegavam um certo carinho por aquele cordeiro. Quem aqui já criou um cordeiro dentro de casa? Não? Lá. E daí, na hora de comer ele? Não comeu? Roubaram. Então tá. Olha bem. Imagina, né, você lá, o seu cachorrinho que você cria dentro de casa, você até dorme com ele. Aí você fica 3 dias com ele, dormindo com ele, no 3º dia você tem que matar ele e comer ele. Pegaram? E naquela época, o cordeiro ele não significava só um animal de estimação. É um dos animais mais doces que tem. É um animal, né? Que se você ficar olhando nele, na hora de morrer, parece que ele até chora. É um animal agradável. Tem coisa que é agradável, né? Um animal agradável. Limpo. Tudo que você imaginar, né? Até o cocô dele, que ele cai durinho assim, não suja nada. É uma beleza. E tinha que ficar 3 dias ali examinando ele. O cordeiro tinha que ser perfeito. Pois é, Jesus teve que ficar preso 3 dias. E falam-se que examinavam Jesus de todas as maneiras, eles tentavam examinar Jesus para ver se achava algum defeito. E Jesus não tinha nenhum pecado. Depois que você descobre, né, que você prendeu um cara, né, o cara tem unção, é poderoso, é bom, cheio de amor, não tinha um defeito, nem um pecado, uma pessoa agradável. E levar ele para o matador? Né? Um cordeiro é difícil. Agora imagina o Filho de Deus. Imagina o homem mais importante do universo. Naquela época era o homem mais importante de Israel. E tudo isso foi do agrado de Deus, porque Deus queria chegar até você. E não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Diversas vezes você escutou sobre a justiça de Deus e você não gosta da ministração sobre a justiça de Deus. Só que você nunca vai entender o grande amor dele se você não entender a justiça dele. Porque na hora que nós falamos isso daqui, né? Só a justiça de Deus pode explicar de Deus usar esse tão grande amor. E quanto é valiosa a justiça dele que ele não pôde poupar nem seu próprio filho.
Agora preste bem atenção, como Deus vai poupar aquele que não aceitar Jesus? Sendo que Ele teve que fazer tamanho sacrifício para que nós pudéssemos. Como Deus vai recompensar você e eu, se nós não priorizar Jesus com riqueza eterna, sendo que Ele, está priorizando tudo no universo só para nós entregar nossa vida para Ele? Como é que nós vamos escapar da condenação eterna? Por isso, querido, não é questão de ser chato, não é questão de você... se você não é firme na palavra, porque você não lê, você não medita, você não se transforma, você não entende. Senão você estaria que nem um louco servindo a Deus. Porque a minha esposa é testemunha que para mim ter equilíbrio, Deus teve que puxar minha orelha. Foi muita luta. Porque o que eu queria era viver lendo a Bíblia, né, Rose? E orando e dedicando. Então, ter um coração priorizando não quer dizer que você vai fazer. Mas é o que Deus quer. É aquela historinha, né? Que eu contei esses dias. Eu não quero que o meu marido vá no culto comigo, eu quero que ele queira. Porque aí mesmo que ele não for, eu vou gostar dessa atitude dele. Deus não está falando que você tem que vir no culto, mas Ele quer que você queira vir no culto. Ao ponto, querido, dele falar para você, hoje eu não quero que você vá no culto. E você entrar em crise. Aí Ele vai falar assim, esse é dos meus. Agora, enquanto você está em crise porque tem que vir no culto, mesmo você vindo não vai agradar a Deus. Vai ajudar no seu processo. Diga comigo, vai ajudar no meu processo, falei. Mas não vai te ajudar espiritualmente, não sei se você entende, mas vai ajudar no processo espiritual. Glória a Deus. Então, olha o que me chama muita atenção. Como eu li muito o Velho Testamento e hoje eu entendo por que eu li. Porque o que importa é o novo. Mas por que eu li tanto o velho? É porque o velho faz eu valorizar o novo, faz eu entender o novo, faz eu meditar certo no novo. Diga comigo, meditar certo. E aí, querido, eu fico imaginando, igual eu estava falando para os jovens, eu fico imaginando. Imagina você fazer parte de uma geração de pai para pai, de pai para pai, de pai para pai, 4.000 anos. E todos os dias os caras pegar a Bíblia, era pequena naquela época, era a Torá. Todos os dias da sua vida você ouvir sobre a história de Deus e da humanidade. E nessa Torá, falando que o Messias viria, que ele sofreria, que ele pagaria pelos nossos pecados, que ele venceria a morte, que o seu reino seria eterno, que todo aquele que clamar o nome dele jamais será confundido, e que você ouvindo todo dia, uma vida. E você, quando começa a falar desde pequeno, você já está falando a Torá, Bíblia. E você tem que parar. Eu estava indo para Israel, e quando nós de Londres até Israel, o avião ficou metade de judeu e metade de pessoas de outras nações. E aqueles judeus, a maioria estava com roupa ortodoxa, aquelas rouponas preta, tal. E deu o horário deles orar. Todos eles levantaram e viraram para um lado só, quem sabia o lado que era Jerusalém. Pegaram um talit,
e colocaram um negocinho na cabeça aqui, assim, um elastiquinho, com um negocinho estranho aqui, e ficaram citando versículo bíblico e orando. Até que deu o tempo, todos eles tirou aquele negócio lá, papá sentou e pá. Chega de tarde, faz a mesma coisa. Você vai lá em Jerusalém, aquele bando de judeu no Muro da Lamentação, assim, ó, com um livrinho aberto e mais cadeiras à vontade assim, e crianças e tudo lá, e assim, ó, lendo em voz alta. Deus fala para Josué assim, segredo para ele vencer: leia, medite, de dia e de noite, e pelo caminho vai falando as palavras que estão escritas no livro dessa lei. E se você me obedecer e seguir meus estatutos, aonde quer que você for, eu estarei contigo e você terá sucesso. Querido, eu não vejo o povo de hoje fazendo isso. Não vejo. Eu vejo nós vindo no culto. Mas sabe qual que era o meu sonho aqui nesse ministério aqui? A turma falava assim, mas o ministério vai ficar lá no meio do mato, perigoso roubar. Eu falei assim, que ela vai ficar cheio de gente de dia e de noite. Porque eu ficava imaginando que as pessoas iam ser igual eu, né? Quando eu me converti, eu não saía da igreja. Tinha que me expulsar lá de vez em quando. Dá um tempo, Trovade. Mas não tinha para onde ir. Agora nós ficamos arrumando lugar para ir, eu não sei se você entende, nós ficamos arrumando tanto lugar para ir, e nós não vem no ministério. Pastor, mas fazer o que aqui? Ué, ficar andando aqui, ó. Só de eu saber que eu estou na casa de Deus, que eu posso ir lá no campo, que lá é a casa de Deus, no céu solto, na casa de Deus, eu prefiro caminhar aqui, eu prefiro coisa aqui. Não quer dizer que eu tenho que ficar fazendo isso, eu não sei se você entendeu. Mas nós devia querer. E quando a gente quer algo, quando a gente quer demais algo, o que a gente faz? A gente sempre está dando um jeitinho de fazer. E se a gente não conseguir, Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, eita, menino bom, tudo que ele quer está na minha casa. Nós não estamos aqui porque gostamos. Nós estamos aqui porque amamos. Diga comigo, eu não estou aqui porque eu gosto, fala aí. Eu estou aqui porque eu amo, fala. Quem ama tem objetivo. Quem ama tem propósito. Agora, olha bem, o amor não precisava ser tudo isso, ó. O amor é o quê? Paciente. O amor é longâmico. O amor não arde ciúme. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então, se você tiver amor, você vai gostar de vir na igreja. Eu quero que você entenda que essa ceia que nós vamos tomar aqui, ela é tão importante que 4.000 anos tinha um povo esperando. E quando você estuda aquela palavra, medita, lê bastante vezes a Bíblia, começa a pensar nisso, você fala assim, 4.000 anos, gerações e gerações viveram esperando isso, eles foram protagonistas, foram aquele que abriram o caminho, abriram a porteira, e hoje eu estou aqui, para desfrutar daquilo que eles conquistaram para mim, trouxeram até mim. Está na Bíblia. Tá? Está na Bíblia. Ontem eu falei para os jovens assim, 4.000 anos, um povo. 4.000 anos um povo, né? Não é? Esperando a promessa desse que eu estou falando para vocês agora. Então vocês talvez vai ter dificuldade em aceitar isso.
Mas olha bem, como é que eu vou ter vontade de aceitar Jesus se eu não abraçar o Velho Testamento? Se eu abraçar o Velho Testamento, eu falo, meu Deus. E quando eu falei esses dias para vocês do Espírito Santo, foi quando você recebe o Espírito é Jesus. Paulo diz assim, o Espírito é o Senhor. E é mesmo, sabe por quê? Você olha lá no Novo Testamento, lá na Bíblia, primeiro versículo bíblico, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse. Aí conforme Deus ia dizendo, ia acontecendo, não ia? Aí você vai lá em João e fala assim, no princípio ele era a palavra. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus e tudo foi feito por Ele, por meio dEle. Então por meio de quem que foi feitas as coisas? Jesus. E Jesus é citado no começo como quem? Como na pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava. Agora então, quando você recebe o Espírito Santo, Jesus ele disse assim, eu vou, mas volto para ficar com vocês. Ele subiu como Salvador em corpo ressuscitado e desceu por meio do Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Então agora quando você chama o Espírito Santo, chama Jesus, chama o Pai, é a mesma coisa, mesma pessoa. E saber que você agora está com Ele, está com aquele que morreu por você. E agora, né, você acredita em ato profético? Quem aqui acredita em ato profético? Quem acredita em ato profético? O ato profético é um evento. O seu batismo é um evento. Diga comigo, evento é uma coisa. Fala, processo é outra. Então, quando você faz um ato profético, você está fazendo a festa do casamento, está fazendo a cerimônia do casamento. Mas o casamento verdadeiro é um processo. O ato profético é um evento. O sangue e o pão. Mas o processo é ler, meditar a palavra, é o pão. Pegaram, gente? Ler a palavra, ouvir a palavra e meditar na palavra é o pão de cada dia. Praticar a palavra, fazer o que a palavra manda, os propósitos, a transformação, é o processo. Pegaram ou não? O dia que você batizou, foi um evento. O dia que Jesus pegou o pão e a ceia, ele estava fazendo um evento. Entenderam ou não? Um evento. Ato profético é um evento que chama a existência um processo. E o processo, ele nunca é um fim. Quando você usa o teu passado, entendeu, né? Como processo, você paralisou. Você está andando no deserto agora, no deserto que você entrou. Porque deserto é um processo, diga comigo, processo. Em deserto a gente anda em ciclo. Falando assim, mas quando você lê a palavra e você todo dia vai usando sua vida, suas lutas, suas dificuldades, teu conhecimento, tua busca para se transformar, você está em constante processo. Uma coisa que você tem que saber, evento e processo passado não é um fim. Não é um fim. Não é uma coisa cumprida. Pegaram, gente? É o caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem que todo dia comer a palavra,
e viver a palavra. Então, olha bem, o pão significa estrutura, o capim, o ruminar, meditar. O pão é o alimento que desceu do céu, eu como. Jesus é o pão da vida. Agora olha bem, esse pão entra no meu corpo, começa a fazer parte do meu corpo, das células. Pegaram ou não? E ele vai também alimentar meu sangue. A Bíblia diz assim, a vida está no sangue. Então quando você bebe o sangue, você está tomando a vida de Jesus. Este é o meu corpo que é derramado, que é dado por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. E toda vez que nós estamos ceando, Jesus diz que é para nós estarmos, toda vez que nós ceamos, Jesus diz que é para nós estarmos pensando na volta dele. Porque deixa eu te explicar. Qual que é o propósito maior de Jesus? É nós comermos o pão, vivermos a palavra, comermos o pão e vivermos o pão, quer dizer, ler a palavra, meditar a palavra, obedecer a palavra, se transformar na palavra para estar pronto para o dia que ele voltar. Não é? A sua vitória não é as suas conquistas. Sua vitória não é conseguir. Porque olha bem, Deus deu uma proposta e um trabalho para Abraão, que Abraão fez parte do processo. Ele fez a parte dele. Né? E a história de Abraão, sabia que a história de Abraão só vai cumprir no milênio? Quem sabia? Quem sabia? Diga comigo. A promessa para Abraão, fala aí, só cumpre no milênio. Mas ainda ela está em processo. Eu faço parte do processo do que Deus prometeu para Abraão. E Abraão morreu saudando as promessas de longe. Por quê? Porque ele sabia que a parte dele foi feita e ele tinha uma pátria superior, ele tinha algo superior, que tudo aqui é figurativo. Aqui é um evento e um processo, mas o fim é no dia do juízo de Deus. Lá é o fim, e não é o fim, é o fim dessa era, porque nós vamos entrar aonde nós vamos viver felizes para sempre. A ceia representa o sacrifício de Jesus por nós. Jesus instituiu a ceia para lembrarmos do seu sacrifício e reafirmarmos a nossa fé nele. Reafirmarmos nossa fé nele. Quando tomamos a ceia, declaramos ao mundo que Jesus morreu por nós e por todos que creem nele. Eu falei aqui, é verdade ou não? Vamos, gente. O que eu li aqui é verdade? É ou não é? Mas que sentido faz se nós não estudar a Bíblia? Parece conversa da carunchinha, né? Se você ouvir isso aqui e tirar todo o entendimento que eu tenho do Velho Testamento que você tem, Raquel, o que significa isso? Diga comigo. Nada. Diga aí. Nada. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você rumina, quanto mais você tem experiência, mais isso te diz alguma coisa. Te diz mais coisa. Sabe quem vai ficar, querido? É quem não quer. Deus quer que você queira. Não vai ficar só aqueles que não vêm na igreja, Carmen. Só aqueles que não são dedicados. Só aqueles que faltam no culto. Não vai ficar só esse. Vai ficar aquele que estão no culto, mas não quer. Porque Deus quer que você queira. E você tem que, para você querer, você precisa fazer isso ficar interessante. Por isso que Deus manda ler e meditar na palavra. O pão representa o corpo de Jesus que sofreu toda tortura e dor por nossa causa, por amor a nós. Jesus suportou a humilhação e a maldade na carne,
para que nossos corpos fossem aliviados da condenação eterna. Então, para nosso corpo ser aliviado, por exemplo, por que a Tainá foi curada do braço? Porque Jesus, filha, sofreu as mesmas aflição que você estava sentindo com aquela enfermidade. Por que Jesus abriu mão e viveu sendo rico, viveu como pobre? Apesar que não viveu como pobre assim, mas ele se fez pobre, para que você fosse rico. Por que ele sofreu tanto castigo? Porque o castigo do pecado é aquele. O vinho representa o sangue de Jesus e a nova aliança de Deus conosco. Ao ter seu sangue vertido como sacrifício, Jesus pagou os nossos pecados através do sangue de Jesus. Fomos purificados e libertos. A ceia do Senhor é o momento em que devemos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e o preço pago por Ele para que tivéssemos a salvação. Lucas 22, 19, 20 diz assim: tomando o pão, Ele deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Diga comigo, a favor. Meu. Fique em pé, querido. Então ele disse assim: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Agora eu quero que você feche teus olhos. Imagina Jesus, querido, pegando o pão e falando para você. E eu vou falar e você vai repetir do jeito que eu falar, tá? Olha bem. Diga assim comigo. Jesus disse: esse é o meu corpo, dado ao meu favor. Fala teu nome. Ao favor do Trovate. Vou fazer isso em memória de Jesus. Aleluia. Agora eu que vou ler, tá? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Diga comigo, esse cálice é o cálice do novo contrato no sangue de Jesus, derramado ao meu favor. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Fique com olhos fechados ainda. Mas olha bem, eu estou te ministrando. Sempre que nós fazemos a ceia, nós anunciamos que Jesus morreu ao meu favor. Por isso que é um momento de pedir perdão, de falar para Jesus: Jesus, tu me aceita. Reconhecer que Ele me aceita por causa do que Ele fez por mim. Então eu estou vindo aqui, pegando o cálice, o pão, falando assim, ó, é por causa disso que Ele me aceita, porque Ele pagou por mim. Aí Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Senhor, eu quero neste momento te pedir perdão, Senhor.
pelos nossos pecados. Primeiro, Jesus, nós temos uma promessa de sermos o ministério dos mais avivados que já existiu. E nós, Deus, não pagamos o preço nem por uma promessa dessa. Mas mesmo, Deus, que nós não tivesse nem uma promessa, Senhor, só essa promessa da ceia, Senhor, já não justifica a nossa insensatez de não estarmos totalmente dedicados a Ti. Por isso, Senhor, eu quero te pedir perdão por mim, pela restauração da noiva, por aqueles que não vieram no culto hoje, principalmente, Pai, por aqueles que abandonaram, não a Ti, Senhor, abandonaram o Seu trabalho nesse lugar. Com tantos sinais, Senhor, prodígios que o Senhor fez, nos dando, Deus, aquilo que nós não tínhamos capacidade de ter, nem ganhar, nem conquistar. As coisas físicas, Pai, que o Senhor nos deu, já mostra, Senhor, que o Senhor está fazendo a Tua parte. Mas nos abandonaram, Pai, e eu quero, Deus, liberar eles, Pai, e abençoá-los. Porque, Deus, eu não quero ser daquele que abandona, e não quero que as pessoas que estão aqui sejam daqueles que abandonam aquilo que o Senhor tem, Pai, para eles. Porque eu sei, Deus, que o avivamento é feito por meio de pessoas, porque pessoas são igreja. O Senhor nos deu lugar físico, Pai, mas Ele é para as pessoas, não é as pessoas para Ele, é Ele para as pessoas. Mas as pessoas, Pai, eu quero, Deus, que o Senhor venha hoje, Pai, derramar uma unção, Pai, uma transformação do Teu Espírito de as pessoas orar, jejuar, ler a Bíblia para querer o que o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que nesse momento, Pai, o Teu Espírito nos abrace, porque primeiro, Pai, o Senhor corta a árvore, depois o Senhor manda a chuva, e ao cheiro das águas, Pai, a árvore brota. E nós somos como árvore cortada, Pai. Mas ao cheiro das águas, nós vamos renascer, Pai, para o Teu propósito. Para o Teu propósito. Vai ficar provado mais uma vez, Pai, que o Senhor é Deus, Pai, e faz maravilhas. Obrigado, Pai. Amém, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos servir a ceia. Se você quiser ser um cristão, você tem que saber que Cristo significa ungido. E ungido não quer dizer que você não vai ter que pagar preço. Olha, uma maneira de pensar bem simples, tá, gente? Quando a gente fala pagar preço, deixar de dedicar preço. Olha que absurdo que é que nós, como é que nós estamos presos, né? Deixar de dedicar preço, priorizar e despriorizar preço. Parar de fazer coisa errada, preço. Parar de pensar errado, preço. Ter paciência e trabalhar a crise, preço. Tudo o preço que Deus manda pagar, Lu, não é preço, é bênção. É preço porque nós estamos errados. É preço porque o nosso valor está fora. É preço porque eu dou importância para aquilo que não era para dar.
Sofrimento porque eu gosto da coisa errada. Por isso é preço. Jesus, quando Ele pagou o preço por nós, Ele pagou o preço. Mas olha bem, agora quando Jesus fala assim, ó, perde a tua vida por amor de mim, presta bem atenção, perde a tua vida por amor de mim, que você achar lá. Então tudo que você deixar de fazer que você acha que é preço agora, na realidade, é limpeza. Limpa a tua casa, tira. Sabe que tem coisa na nossa vida que nós fomos pegando no caminho com Deus, que eram boas, mas não precisa mais. Tem que podar. Tem coisa que eu fazia há 10 anos atrás, que se eu fizer agora, é galho, que tem que... Se eu for fazer, vai estar tomando lugar do que é o momento. Tem que podar. O processo de podar, quando eu podo as coisas, a Rose fica horrorizada. Querido, você acabou com a planta. Mas ela não sabe que quanto mais eu tiro dali, mais está indo para onde importa. Pegaram, gente? Você tem que parar de comprar algumas coisas que vai fazer falta naquilo que precisa. Você tem que parar de pensar em algumas coisas porque está fazendo falta para aquilo que precisa. Você precisa compreender isso. E só o pão da vida é que vai te dar as coisas certas para você pensar e te libertar. Coma, a palavra conhecer é comunhão, tomar entendimento, compreensão das coisas. Então, conheça, coma. Este é o pão da vida. Este é o sacrifício que Ele sofreu para que nós tenhamos a vida. Como Ele. Vamos meditar assim. Tem gente que está falando, o culto hoje demorou. E se você parar para pensar assim, mas o que eu ia estar fazendo se eu estivesse aqui? Vai edificar minha vida mais do que estando aqui? Então o que tem que ser podado é o culto, para fazer aquilo que não. E aí, querido, significa, o sangue significa a vida. Não, eu prefiro viver lá em casa, sossegado, do que ficar escutando o pastor falar lá com aquele calor, aquele desconforto. Nem é tão agradável escutar o pastor falar tanto. Ah, como é que eu vou escutar a Raquel de manhã cedo com tanta coisa boa para me fazer? Né? Agora você tem que decidir, porque o sangue significa vida. Como é que eu vou viver? Vocês lembram que eu expliquei sobre a alma? Sabe tudo que vocês experimentam do Espírito Santo, o arrepio, gozo, alegria? Diga comigo, manifestação na alma, falei. Para que Deus vai ficar manifestando, sendo que não tem tempo com Ele, palavra? Você sabe que o Senhor curou a Tainá, curou eu, curou o Edson, curou
Sabe por que Deus curou nós? Curou a Val. Sabe por que Deus curou nós, Val? Para nos salvar. Então agora, olha bem, Deus continua fazendo tudo para nos salvar. E se você for crescer, é para salvar os outros. Entendeu ou não? Salvar os outros. Então tudo que eu devo fazer é usar tudo que Deus põe na minha mão para me crescer, para salvar os outros. Glória a Deus. Eu estou empolgado, mas nós vamos ter que querer Jesus. Eu estou empolgado, Senhor, com tuas promessas, porque elas não é de hoje, ela é de 30 anos atrás. E não foi feito uma vez só, Senhor. Eu acho que deve dar milhares de vezes que eu ouço, Senhor, tuas promessas. E eu quero vivê-las, Jesus. Eu quero, Jesus, uma igreja que viva comigo. Em nome de Jesus, Pai. Eu consagro, Pai, esse vinho. E declaro, Pai querido, que vai acontecer coisas na vida dessa igreja para ela querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, eu quero, Pai, colocar então a tua noiva na tua presença agora. Eu quero, Deus, que o fato deles estarem aqui, Senhor, mostra que eles são líderes, Pai. Porque o teu Espírito, Deus, é dado para nós hoje, para que cada um seja líder. Cada um possa, Deus Todo-Poderoso, estar num posicionamento de liderança. E de que abre caminho, Pai. Eu quero, Pai Celestial, uma unção sobre essas pessoas que estão aqui hoje, Pai. Sobre esse ministério, Pai. Para levantar, Deus, um povo, Pai, que vai estremecer as estruturas do universo, Pai, com a presença manifesta Tua, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus.